O Amazonas Atual completa neste dia 25 de novembro 10 anos de existência. Nessa década, o site produziu reportagens que marcaram a história do Estado. Muitas delas embasaram relevantes investigações do Ministério Público Estadual, ações judiciais da Defensoria Pública e até decisões do Supremo Tribunal Federal. E em comemoração aos 10 anos de existência, o site relembra 10 matérias, uma em cada ano de história, que tiveram grande repercussão. Em novembro de 2013, em entrevista ao Atual, o então presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Jorge Moutinho, disse que a parcela autônoma de equivalência, uma indenização paga a juízes, era impagável. Apesar de parecer um exagero, isso se tornou realidade 10 anos depois. Enquanto tribunais de todo o país decidiram pagar o montante de uma só vez, o TJ optou por parcelar a dívida. O problema é que o valor tem sido constantemente corrigido e tem alcançado valores vultuosos. Em 2019, a dívida era de 618 milhões, conforme publicou o Atual. O TJ continua pagando mensalmente 20 mil a desembargadores e juízes da ativa, aposentados e pensionistas. O Atual noticiou fatos importantes da política amazonense. Um deles foi uma reviravolta na eleição de 2014 para governador do estado. Em março daquele ano, o Atual publicou que a ex-deputada federal Rebeca Garcia seria a vice na chapa do senador Eduardo Braga. Poderia ser uma aliança comum se não fosse o histórico na relação dos dois. 2 anos antes, em 2012, Rebeca desistiu de disputar a prefeitura de Manaus após conversar com Braga. Naquela época, sites de notícias divulgaram que o político havia chantageado a ex-deputada. Após a publicação da matéria, Rebeca chegou a dizer a pessoas próximas que iria processar o Atual por divulgar inverdades. No fim das contas, ela disputou como vice na chapa de Braga e nunca processou o Atual. O maior esquema de corrupção na Secretaria de Infraestrutura do governo do Amazonas, revelado pelo ex-secretário Gilberto de Deus, também foi noticiado pelo Atual. Em outubro de 2015, ao deixar o cargo no governo de José Melo de Oliveira, Gilberto chamou jornalistas para relatar diversas irregularidades identificadas em contratos da secretaria, incluindo pagamentos por obras inacabadas e superfaturamento. Gilberto havia substituído a ex-secretária Valdívia Ferreira Alencar, que atuou nos governos de Eduardo Braga, Omar Aziz e José Melo. As denúncias levaram diversos órgãos a abrirem procedimentos. O Ministério Público do Amazonas deflagrou em abril de 2018 a Operação Concreto Armado, que prendeu Valdívia Alencar por suspeita de envolvimento no desvio de 40 milhões de reais em licitações para obras públicas. Dezenas de ações civis públicas foram ajuizadas contra Valdívia e servidores da Secretaria de Infraestrutura. O uso de dinheiro público para bancar tratamento de autoridades e amigos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo foi noticiado pelo Atual em primeira mão em fevereiro de 2016. No ano seguinte, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar os gastos da Secretaria de Saúde do Amazonas. Em 2018, o caso foi parar no programa Fantástico da TV Globo. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal investigaram o caso e pediram a condenação de ex-secretários. Em dezembro de 2022, a Justiça Federal do Amazonas condenou os ex-secretários José Duarte dos Santos Filho, Pedro Elias de Souza e Wilson Duarte Alecrim. Um governador cassado e preso. O Atual reportou os fatos que resultaram na derrocada do ex-governador José Melo de Oliveira. Melo foi cassado no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O colegiado considerou uma investigação da Polícia Federal sobre compra de votos para declarar a perda do diploma de governador. No Tribunal Superior Eleitoral, os ministros mantiveram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O Atual foi o primeiro a noticiar a decisão. Em dezembro daquele ano, Melo foi preso na Operação Estado de Emergência, a terceira fase da Operação Maus Caminhos, que investigou desvios de 104 milhões dos cofres públicos do Amazonas. A Polícia Federal acusou Melo de receber dinheiro do empresário Mohamed Mustafa, apontado como líder do esquema criminoso. O governador passou 4 meses preso. A vigilância sobre atos do poder público está na história do Atual. Diversas reportagens alertaram a população sobre a aplicação do dinheiro público. Em fevereiro de 2018, o Atual publicou que o Ministério Público do Amazonas iria comprar um prédio de 5 andares por 31 milhões e 200 mil reais. O imóvel estava localizado na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus.
Na mesma via, o Ministério Público tinha um terreno comprado em 2011 para construir a sede do órgão, mas ele foi ignorado na avaliação do então Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro. Deputados estaduais cobraram explicações e o Conselho de Procuradores do Ministério Público chegou a pedir que o Procurador-Geral de Justiça suspendesse a compra do prédio. A compra foi cancelada. O Ministério Público informou na época que a empresa que era dona do terreno tinha devolvido 20 milhões de reais pagos como adiantamento pelo negócio. O atual mostrou, em maio de 2019, que o Tribunal de Contas do Amazonas escondia em uma folha especial diárias concedidas a conselheiros, auditores e procuradores. As despesas em 5 meses somavam 675 mil reais. Os dados estavam no portal da Transparência da Secretaria de Fazenda do Amazonas, mas o site não especificava quanto tinha sido pago a cada membro do TCE. O próprio portal informava que os valores faziam parte de uma folha especial. Uma pesquisa mais atenta no portal da Transparência deu uma pista do motivo de o TCE manter os gastos escondidos. Havia uma verdadeira farra no pagamento de diárias no tribunal. De janeiro a março, 3 conselheiros tinham recebido entre R$ 42 mil e R$ 68 mil em diária. Mesmo em meio às adversidades, o atual continuou a missão de fazer jornalismo. Em 2020, início da pandemia de Covid-19, a redação adotou o regime home office, mas não mediu esforços para mostrar a realidade do Estado, que vivia a situação crítica em razão da falta de leitos de UTI. Especialistas, médicos e pesquisadores foram as principais fontes de informação no momento em que o mundo todo tentava encontrar respostas e soluções para aquela emergência na saúde pública. No Amazonas, a compra de respiradores com preço superfaturado deu origem à Operação Sangria, contra a alta cúpula do governo do Amazonas, também noticiado pelo atual. No fim de 2020, reportagens também alertaram para uma segunda onda de Covid. Meses depois, em janeiro de 2021, o Amazonas viveu a pior fase de sua história. Os hospitais estavam lotados e faltou oxigênio medicinal. O governo transportou pacientes para outros estados. Centenas de pessoas morreram por asfixia. A declaração de um secretário estadual de Segurança Pública sobre a atuação da polícia se tornou emblemática em junho de 2021. Em entrevista ao atual, ao ser questionado sobre a falta de políticas públicas para prever ataques criminosos, o secretário disse que a bandidagem sempre está um passo à frente da polícia. Naquela semana, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registrou 29 veículos incendiados. Houve ainda ataques a prédios públicos e particulares, incluindo bancos. Em junho, na ausência do governador Wilson Lima, o ex-vice-governador Carlos Almeida Filho tomou a caneta de governador e assinou a exoneração de Bonatti. Ele considerou diversos acontecimentos relacionados à segurança pública, incluindo os ataques criminosos registrados em junho, a prisão do secretário de inteligência Samir Freire em uma operação sobre roubo de ouro e os conflitos armados no Rio Abacaxi, em Nova Olinda do Norte. O ato do vice-governador, no entanto, não foi validado porque não foi publicado em diário oficial. Em agosto, Bonatti foi exonerado do cargo. As ações envolvendo a Zona Franca de Manaus sempre foram noticiadas pelo atual, principalmente em 2022, quando o governo Bolsonaro tentou acabar com o modelo que gera 100 mil empregos diretos na região. A reportagem acompanhou cada passo da tentativa do ex-ministro da Economia Paulo Guedes de reduzir o imposto sobre produtos industrializados, que para as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus se transforma em incentivos fiscais. Especialistas ouvidos pela reportagem explicaram as consequências das medidas e alertaram para a necessidade de pressionar políticos. O STF, após mobilização da bancada amazonense, decidiu a favor do modelo, mas a luta continua. O atual noticiou o caso da chacina do ramal Água Branca, que levou 16 policiais militares da ROCAM para a prisão. O crime ocorreu em dezembro de 2022. 4 pessoas foram encontradas mortas dentro de um carro. Conforme reportagem publicada com exclusividade pelo atual em março deste ano, as investigações apontam que as 4 vítimas foram submetidas a uma espécie de tribunal formada por PMs da ROCAM, incluindo um oficial. O julgamento, conforme a apuração, ocorreu no ramal do Acará, na zona norte de Manaus, para onde as vítimas foram levadas após serem abordadas em uma rua no bairro Nova Cidade. Após a reportagem, familiares das vítimas promoveram em março deste ano protesto pedindo a expulsão dos policiais da corporação. Neste mês,
Os policiais foram soltos por decisão do juiz Lucas Couto Bezerra, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Eles passaram a usar tornozeleira eletrônica. 14 dos 16 PMs irão a júri popular. Essas foram algumas das reportagens publicadas pelo Atual ao longo desses 10 anos. O Atual agradece a sua audiência e te convida a seguir as nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe. Não esqueça, para ficar bem informado, acesse amazonasatual.com.br.